Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um estudo aqui no canal Palavras de Vida. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que está lá em Efésios 6, de 13 a 17. Mas antes você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha a palavra de Deus, porque olha, o Senhor ama quando nós compartilhamos, porque mais gente é alcançada, amém? Porque a palavra de Deus nos mandou fazer discípulos, ou seja, pregar a tempo e fora de tempo, amém? Hoje nós vamos falar sobre como nos revestir da armadura de Deus. O que é se revestir da armadura de Deus? Você tem se revestido dessa armadura? Quais são os segredos que essa passagem nos mostra para o nosso dia a dia? O que o Senhor quis nos falar com essa passagem? Porque você sabe que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando ao seu coração, para que nós caminhemos de acordo com a vontade dele e estejamos felizes, porque não existe felicidade fora da vontade de Deus. Amém, irmão? Então vamos lá? Bora para mais um estudo da palavra? A frase toda a armadura de Deus vem da passagem do Novo Testamento. Portanto, que diz assim, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,12 indica claramente que o conflito com Satanás é espiritual e, portanto, nenhuma arma física pode ser usada efetivamente contra ele e seus demônios. Não temos uma lista de táticas específicas que nós devemos usar. Mas, no entanto, irmãos, a passagem é bem clara ao dizer que quando seguimos todas as instruções fielmente, vamos poder resistir ao poder do mal e ter vitória, qualquer que seja a sua ofensa. Ou seja, em qualquer situação que o maligno tenta nos colocar, o Senhor nos dá a estratégia para podermos vencer aquela situação. A primeira parte da nossa armadura é a verdade, que é o versículo 14. Isto é, fácil, isto está fácil de entender, né? Porque já Satanás é o pai da mentira. Decepção é uma das principais coisas que Deus considera ser uma abominação. Uma língua mentirosa é uma das coisas que o Senhor odeia, que aborrece o Senhor. Isso está lá em Provérbios 6, 16 e 17. Ele diz claramente que nenhum mentiroso vai entrar no céu. Isso está lá em Apocalipse 22, 14 e 15. Somos então exortados a usar a verdade para a nossa própria santificação e libertação e para o bem daqueles a quem somos testemunhas. No versículo 14, somos encorajados a nos vestir com a couraça da justiça. Uma couraça iria proteger um guerreiro contra um golpe fatal ao coração ou outros órgãos importantes. Essa justiça não é obras de justiças feitas pelos homens, apesar de que elas seriam barreiras de proteção quando usadas contra acusações e censuras do inimigo. Ao invés disso, essa é a justiça de Cristo, imputada por Deus e recebida pela fé, ao qual guarda os nossos corações contra as acusações de Satanás e protege o nosso ser interior contra seus ataques. Ou seja, a sua fé, querido irmão, ela destrói toda e qualquer tentativa do maligno, porque através da nossa fé, o Senhor nos fortalece para destruir toda e qualquer tentativa maligna. Então exercite a sua fé. Se você não tem fé, peça a Deus que dá
a quem pede. O Senhor é liberal. Quando a nossa fé está pouca, nós estamos enfraquecidos, o Senhor diz: peça fé e eu vos darei. Então, peça fé. Se a sua fé está fraca, Senhor, me fortalece, fortalece a minha fé, me dá experiências contigo. Essa é a oração do cristão. Já no versículo 15, fala da preparação dos pés para o conflito espiritual. O soldado moderno, assim como o guerreiro da antiguidade, precisa prestar bastante atenção aos seus pés. Às vezes o inimigo às vezes o inimigo lá da antiguidade colocava obstáculos perigosos no caminho dos soldados, né, que estavam avançando, para ver se conseguia pará-lo, né? Isto é, pois bem, os campos também minados para ver se conseguia parar. É a mesma coisa. Doenças também podem danificar os pés de um soldado que não tem seus pés tão protegidos. A ideia de ter o evangelho da paz como calçado sugere o que precisamos para poder avançar no território de Satanás. Precisamos de mensagens da graça, a qual é tão essencial para ganhar almas para Cristo. Satanás tem colocado muitos obstáculos no caminho da preparação do evangelho. Porém, nós estamos calçados com a sandália do evangelho, ou seja, com a sandália da paz, com a sandália que é a palavra de Deus, porque nós estamos calçados nela, nós estamos alicerçados nessa preparação do evangelho, nesse calçado, né, do evangelho. O escudo da fé, ao qual o versículo 16 se refere, torna ineficaz o ataque de Satanás de plantar dúvidas em relação à fidelidade de Deus e à sua palavra. Nossa fé, da qual Cristo é o autor e consumador, isso está lá em Hebreus 12:2, é como um escudo de ouro precioso, sólido e importante. Esse escudo é como um escudo de guerreiros fortes, pela qual coisas importantes são alcançadas e pelo qual um crente não só repele, mas também conquista o inimigo. O capacete da salvação do versículo 17 protege a cabeça e serve para proteger uma uma parte do corpo que é tão importante que é a nossa cabeça, né. Podemos dizer que o jeito que pensamos precisa de preservação. A cabeça de um soldado era uma das partes principais a serem defendidas, pois ela podia sofrer um dos ataques mais mortais, e é a cabeça que comanda todo o corpo. A cabeça é o centro da nossa mente, e quando ela possui a esperança certa do evangelho da vida eterna, não vai receber doutrina falsa ou deixar-se influenciar pelas tentações de Satanás de desespero. Uma pessoa não salva não tem nenhuma esperança de se proteger dos ataques de falsas doutrinas, porque a sua mente é incapaz de discernir entre a verdade e a mentira. Por isso que nós temos que proteger a nossa mente, a nossa cabeça e ter o escudo, aliás, o capacete da salvação, que fala lá no versículo 17, porque as nossas mentes, ela tem que estar capacitada, querido irmão, de saber discernir a sã doutrina da falsa doutrina. E isso é só o Espírito Santo que nos dá essa capacidade. Amém? O versículo 17 também interpreta a si mesmo em relação ao que quer dizer com a espada do Espírito. Enquanto o resto da armadura é, em sua natureza, armas de defesa, aqui se encontra a única arma de ataque na armadura de Deus. Ela se refere à santidade e poder da palavra de Deus. Aleluias, né, irmãos? Uma arma espiritual maior não existe, querido. Nas tentações de Jesus no deserto, a palavra de Deus sempre predominou em suas respostas a Satanás. Que bênção saber que a mesma palavra também está disponível a você, a mim, a todo aquele que crê. Louvado seja Deus! Orar no Espírito quer dizer com a mente de Cristo, com o seu coração e sua prioridade.
Como vemos no versículo 18, é o ponto auge do que está envolvido em nos preparar e utilizar todas as armas de Deus anteriormente mencionadas. É significante que essa passagem das Escrituras é tão fiel às prioridades de ministérios destacados por todas as epístolas de Paulo. Ele acredita que oração é o elemento mais importante para a vitória e maturidade espiritual. Ele deseja ardentemente esse tipo de oração em sua vida também, em sua vida cotidiana. A oração, ela te dá intimidade com Deus. A oração, não importa se deitado, sentado, no trabalho, voz baixa, voz alta, não importa, querido irmão. A oração, ela te coloca em intimidade com Deus. Com a oração, você toca no coração de Deus. Amém? Que você esteja revestido de toda a armadura de Deus, que você tome posse dessa armadura, porque o Senhor te deu estratégias para viver aqui nesta terra, nesse mundo tão atribulado, cheio de aflições, mas Ele deixou um recado para você, que no mundo você teria essas aflições, mas Ele te daria o escape, Ele te daria as armas certas para você lutar, ele te daria capacitação para lutar com essas armas, ele te daria domínio sobre toda e qualquer tentativa maligna através da palavra dele, porque tudo é por ele, para ele, ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Essa é a minha oração pela tua vida, que você seja fortificado e se revista dessa armadura de Deus até o dia do encontro com o Senhor, amém? Que essa seja a sua verdade, amado irmão. Deus te abençoe, que esse estudo tenha te dado mais sabedoria. Ouça diversas vezes, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, nenhum estudo que eu sempre estou colocando todo dia, tem estudo novo, tem palavra de Deus para a tua vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor cubra-nos com a sua armadura poderosa para a vergonha do inferno e para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe por mais esse estudo e que seja um tempo novo nas nossas vidas de intimidade com o Senhor. Te amo em Jesus. Deus te abençoe e obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até o próximo estudo. Fica na paz.